My friend Ricardo met me at the airport, O meu amigo Ricardo me encontrou no aeroporto and we had to wait for a couple hours for Fernando to come. e nós tivemos que esperar por várias horas pelo Fernando. So Ricardo says, I got something personal to talk to you about. E o Ricardo disse, olha, tem um assunto pessoal que eu quero conversar com você. He said, I think my wife is hard of hearing. Eu acho que minha esposa é meio surda. I said, well, how do you know? E eu disse, mas como é que você sabe? Well, he said, that's just the problem. I don't know. E ele disse, esse é o problema, eu não sei se é verdade ou não. I said, why don't you find out? E eu disse, por que você não descobre então? He said, how do I do that? E ele disse, mas como que eu vou descobrir? I said, well, find her sometime when her back is turned to you Eu disse, olha, uma hora que ela estiver de costas para você, and stand off about 20 meters fica aí uns 20 metros de distância and say, honey, do you have the keys to the car? e fale assim, querida, você está com as chaves do carro? If she doesn't seem to hear you, Se ela parece não escutar, then move into 15 meters. então você chega a 15 metros de distância. And if she doesn't hear you there, go to 10 E meters. se ela não ouvir, você chega a 10 metros. So later that afternoon, she was standing about 30 meters away. Então, mais ou menos aquela tarde, ela estava a uns 30 metros de distância. I said, honey, do you have the keys to the car? E ele disse, querida, você está com as chaves do carro? No response. Ela não respondeu nada. Moved into 20 meters. Foi para 20 metros, No response. sem resposta. No response at 10 meters. 10 metros, sem resposta. Not even 5 meters. Nem 5 metros. So he stood right behind her. Então ele ficou bem atrás dela. Honey, do you have the keys to the car? Querida, você está com as chaves do carro? And she turned around and says, Ricardo, E ela voltou-se para ele e falou, Ricardo, what in the world is wrong with you? o que há com você, homem? I told you 5 times I don't. Eu já disse para você 5 vezes que eu não estou com as chaves. I share that for a reason. Eu compartilho isso com vocês por uma razão. You're going to be wishing that somebody else was here today and tomorrow. Você vai estar com vontade que fosse outra pessoa que estivesse aqui hoje e amanhã. Well, they're not here. You are. Elas não estão aqui, você é que está. This is for you. Isso é para você mesmo. And it's very easy to think it's the other person who has the problem, isn't it? E é muito fácil a gente pensar que é o outro que está com problema, não é mesmo? I think what I'm going to share with you the rest of this morning Eu acho que aquilo que nós vamos compartilhar para o resto dessa manhã, may be the most important message we can share. talvez seja a parte mais importante da mensagem que nós temos a compartilhar. How do we forgive from our heart? Como é que nós vamos perdoar a partir do coração? First of all, let's look at the need to forgive. Primeiramente, vamos olhar a necessidade do perdão. Turn to the Lord's Prayer, Matthew chapter 6. Vamos olhar o Pai Nosso em Mateus capítulo 6. And we're going to read verses 9 through 15. E nós vamos ler os versículos 9 a 15. Mateus 6, 9 a 15. Vocês orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. When the Lord tells us how we should petition Him, Quando Deus nos explica como é que nós deveríamos pedir as coisas para Ele, He says, as we come, you come before me, Ele diz, quando você vem perante mim, and then you be able to say to Father, God, you forgive me as I have forgiven others. e você diz para o Pai, Pai, eu quero que você me perdoe da mesma forma que eu tenho perdoado aos outros. And when the prayer is done, E quando a oração terminou, what does He amplify upon? qual é o ponto que ele volta atrás para explicar melhor? He goes back to forgiveness. Ele volta para explicar melhor o assunto do perdão. And even suggests that if we don't forgive, then He won't. E ele até sugere que se nós não perdoarmos, ele também não vai. Now we're in the Gospels.
Agora, nós estamos nos evangelhos. In a very real sense, we're still in the Old Testament economy. De uma certa forma, nós ainda estamos no Velho Testamento. And so when Christ died once for all of our sins, Então, quando Cristo morreu uma vez por todos os nossos pecados, and you come to Christ, e você vem a Cristo, you are forgiven. você está perdoado. So your destiny is not at stake, Então, o seu destino final não está em jogo, but your daily victory is. mas a sua vitória diária, esta está em jogo. And the reason E a razão is that my relationship with God is bound up with my relationship with my fellow man. é que o meu relacionamento com Deus está intimamente ligado com o meu relacionamento com os meus pares humanos. You can't have a personal relationship with God in exclusion of relationships with each other. Você não pode ter um relacionamento pessoal com Deus excluindo o relacionamento pessoal uns com os outros. You can see that in the great commandment. Você pode ver isso no grande mandamento. You shall love the Lord your God with all your heart, soul, and mind. Amarás o Senhor seu Deus com toda a sua mente, seu coração e sua alma. But he said the second is like unto it. Mas ele diz o segundo é como o primeiro. You shall love your neighbor as yourself. E vai amar o seu próximo também como a si mesmo. In 1 John chapter 4, Em 1 João capítulo 4, it says, how can you say you love me and hate your brother? como é que você pode dizer que me ama e odeia seu irmão? How can the love of God abide in you? Como é que o amor de Deus pode habitar em você? So if you have a righteous relationship with God, Então, se você tem um relacionamento justo com Deus and you fell in love with God, e você está apaixonado por Deus, it would be required that you'd fell in love with your fellow man. seria necessário que você também estivesse apaixonado pelo seu irmão ou sua irmã. Now, look at the most important teaching on this Vamos ver o mais importante ensino sobre isso. in Matthew chapter 18, Em Mateus capítulo 18, verses 21 to 35. versículos 21 a 35. 18, Chapter 18, 21 to 35. yeah, 70 times 7 is this. Forgiveness. Mateus 18, 21 a 35. Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar a meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Eu lhe digo, não até 7, mas até 70 vezes 7. Por isso o reino dos céus é como um rei que desejava acertar contas com os seus servos. Quando começou o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia uma enorme quantidade de prata. Como não tinha condições de pagar, o Senhor ordenou que ele, sua mulher, seus filhos e tudo que ele possuía fossem vendidos para pagar a dívida. O servo prostrou-se diante dele e implorou: Tem paciência comigo, eu pagarei tudo. O senhor daquele servo teve compaixão dele, cancelou a dívida e o deixou ir. Mas quando aquele servo saiu, encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 denários. Agarrou-o e começou a sufocá-lo, dizendo: Pague-me o que você me deve. Então o seu conservo caiu de joelhos e implorou-lhe: Tenha paciência comigo, eu lhe pagarei. Mas ele não quis. Antes, saiu e mandou lançá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Quando os outros servos, companheiros dele, viram o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram contar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Então o senhor chamou o servo e disse: Servo mau, cancelei toda a sua dívida porque você me implorou. Você não devia ter tido misericórdia do seu conservo, como eu tive de você? Irado, seu senhor entregou aos torturadores até que pagasse tudo o que devia. Assim também lhes fará meu Pai Celestial, se cada um de vocês não perdoar de coração a seu irmão. The important part about this text A parte mais importante desse texto is that we understand the extent to which we have been forgiven. é que nós possamos compreender até que ponto nós fomos perdoados. This slave's debt before God was unpayable. A dívida desse escravo perante Deus era impagável. It was way beyond a lifetime wage. Era muito mais do que o salário de uma vida inteira. There was no way that we could pay our debt before God. Não havia maneira de nós pagarmos a nossa dívida perante Deus. That's the reason for the gospel. E por isso o Evangelho. And if we don't understand that, E se nós não compreendemos isso, we can end up like the self-righteous Pharisee nós podemos terminar como aquele fariseu que se julgava o bom who was boasting about his praying and his fasting. e que estava falando como ele fazia
se jactando de como ele fazia jejum e orava, But the poor sinner was beating himself on the chest enquanto aquele pobre pecador batia no seu peito and calling for the mercy of God. e rogando as misericórdias de Deus. And the Lord said, I'll tell you which one of these two went E justified. o Senhor disse, eu direi qual desses dois foi justificado. It's the one who threw himself on the mercy of God. É aquele que se lançou sobre as misericórdias de Deus. If you and I got what we deserved, Se nós fôssemos receber, eu e você, aquilo que nós merecemos, we would all get hell. todos nós iríamos para o inferno. There are three concepts: Existem três conceitos: justice and mercy and grace. justiça, misericórdia e graça. Justice is rightness, it's fairness. Justiça é aquilo que é certo, o que é justo mesmo. God is always just, he cannot be unjust. Deus é sempre justo, ele não consegue ser injusto. So if you meted out justice, Então, se você fosse entregar para todo mundo justiça, you would give people what they deserve. você estaria fazendo às pessoas o que elas merecem. And what everybody deserved here was hell. E todos nós aqui merecemos o inferno. But God is also merciful. Mas Deus também é misericordioso. By mercy, it means that we don't give people what they deserve. Misericórdia significa que nós não damos para as pessoas aquilo que elas merecem. We are not saved by deeds done in righteousness. Nós não somos salvos pelas coisas corretas que nós fizemos. We are saved according to his mercy. Nós somos salvos por causa da sua misericórdia. So God didn't want to give us what we deserve. Deus não quis dar para nós o que nós merecemos. And so that's the gospel. Jesus went to the cross. E esse died é o for our Evangelho. sins. Jesus foi à cruz e morreu pelos nossos pecados. But grace is different. Mas a graça é diferente. Grace is actually giving you what you don't A deserve. graça é dar para você aquilo que você não merece. So everything that we do in relationship to others Então tudo aquilo que nós fazemos em relação aos outros, is all based on our relationship with God. tudo é baseado no nosso relacionamento com And Deus. so as we have freely received, Da mesma forma que nós recebemos gratuitamente, freely we give. nós damos gratuitamente. We love because God first loved us. Nós amamos porque Deus amou a nós primeiro. So don't give people what they deserve. Então não vai dando para as pessoas aquilo que elas merecem. Be merciful to one another Sejam misericordiosos uns aos as outros, God has been merciful to you. como Deus foi misericordioso para você. But that's not going far enough. Mas isso não é o bastante. Give them what they don't deserve. Dê para elas aquilo que eles não merecem. Love one another. Amai uns aos outros. That's where we all stand before God. É aí que todos nós estamos perante Deus. And this man had freely received the grace of God, Este homem havia recebido a graça de Deus gratuitamente, but refused to turn around and extend it to others. mas ele não quis dar a meia volta e entregar essa mesma graça aos demais. So the first important understanding about forgiveness Então, o primeiro ponto para se compreender sobre o perdão is to realize the extent to which we have been forgiven. é da gente entender até que ponto nós temos sido perdoados. Luke tells a wonderful story Lucas conta uma história maravilhosa. of how a Simon, who was a Pharisee, Como Simão, que era fariseu, invited all the noble people in town to a banquet, convidou todos os nobres da cidade para um banquete. and Jesus was included. E Jesus foi incluído. But one sinner happened to slip through the back door, Mas uma pecadora conseguiu entrar pela porta dos fundos. and she wouldn't stop kissing Jesus. E ela não parava de beijar a Jesus. And she anointed his head with oil, E ela ungiu a sua cabeça com óleo. washed his feet with her E tears, lavou os seus pés com as suas lágrimas. and dried them with her hair. E enxugou com seus cabelos. And Simon is just sick. E o Simão está passando mal. Well, he was a prophet. Ele era profeta. He would know what sort of woman she Se is. ele fosse profeta, ele saberia quem é essa And daí. Jesus said, Simon, I have something to say to you. E Jesus vira para ele e diz: Simão, eu tenho algo para lhe dizer. You see, if somebody has been forgiven $500 Se alguém foi perdoado uma dívida de R$1.000 and another one 250, e o outro 250, which one do you think would love the qual most? que você acha que vai amar mais? He said, well, probably the one forgiven the bigger debt. Provavelmente aquele que foi perdoado uma dívida maior. He said, you've answered correctly. Ele respondeu: você He said, you see respondeu this bem. woman? Você está vendo essa mulher? When I came to your door, Quando eu cheguei na sua porta, you never greeted me with a kiss. você não me deu um beijo She hasn't stopped since I e came. ela não para de me beijar desde que eu cheguei You aqui. never washed my feet. Você não me lavou os pés She did with her tears. e ela lavou com as lágrimas You dela. never anointed my head with oil, Você não ungiu minha cabeça com óleo, but see, she did. mas ela ungiu. You see, those who have been forgiven much, Porque olha, os que foram perdoados de muito, they love much. eles amam muito. Those who have been forgiven little, Aqueles que foram perdoados só de um pouco, love little. amam pouco. Question, Pergunta: how much have you been forgiven? quanto que você foi perdoado? Little or much? Muito ou pouco? We can never lose sight of where we have come from ourselves. Nós não podemos perder de vista da onde que nós viemos. I was a sinner.
Eu era pecador, destined to hell. destinado ao inferno. And one day I came to Christ. E um dia eu vim a Cristo. And I needed that forgiveness. E eu precisava desse And perdão. so did you. E você também. And part of the problem is E uma parte do nosso problema you're very nice people. é que vocês são tudo gente muito boa. You really are. E são mesmo. Don't let it go to your head. Não vai ficar agora todo cheio de si. But the problem is Mas you can start thinking this way. o problema é de você de repente começa a pensar assim. Well, I needed forgiveness, Bem, eu precisava de perdão, but that guy there, he really needed it. mas aquele lá precisava mesmo. You needed it as bad as that person. Ele precisava tanto quanto você. And we've all received it E todos nós recebemos as a free gift of God. como um presente gratuito de Deus. So mercy is required. Então a misericórdia é necessária. And we need to forgive because we don't want Satan to take advantage of this. E nós temos que perdoar porque nós não queremos que Satanás tire vantagem disso. Do you remember Paul's statement in 2 Corinthians chapter 2? Você se lembra o que Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 2? I urge you to forgive Eu quero pedir a vocês, recomendo que vocês perdoem, because we are not ignorant of Satan's thoughts. porque nós não somos ignorantes dos esquemas de Satanás. Now, what is forgiving? O que é perdoar? First of all, forgiveness is not forgetting. O perdão não é esquecer. You say, well, God forgets. Você diz, não, mas Deus esquece. No, he doesn't. Não, ele não esquece. God couldn't forget if he wanted to. Forget? Couldn't forget. Deus não poderia esquecer mesmo que ele quisesse, Because he's omniscient. porque ele é onisciente. He's all-knowing. Ele sabe tudo. But you said the Bible says he will remember my sin no more. Mas você me diz, espera aí, a Bíblia diz que ele não vai se lembrar mais do meu pecado. That's true, but it's not the same word as forgetting. Isso é verdade, mas não é a mesma palavra do que esquecer. What that word actually means O que essa palavra significa is that he will not take the past and use it against é you. que ele não vai lançar mão do passado para usar como arma contra você. He will remove it far from you as the east is to the west. Ele vai distanciar o passado de você como o Oriente é longe do Ocidente. So when I say I forgive a person, Então, quando eu digo que eu perdoo uma pessoa, that means I will not take the past and use it against isso them. significa que eu não vou lançar mão do passado para usar contra ela. Forgetting may be a long-term process, result of forgiveness, Esquecendo como resultado do perdão poderá ser um processo longo, but it is never the means by which we forgive. mas não é o meio pelo qual nós vamos perdoar. In fact, in order to forgive, you have to perfectly recall what happened. Na realidade, para você poder perdoar, você tem que se lembrar muito bem daquilo que aconteceu. And forgiveness is not tolerating sin. Também o perdão não é tolerar o pecado. God forgives, Deus perdoa, but he doesn't tolerate sin. mas ele não tolera o pecado. This is very important. Isto é muito importante. There needs to follow forgiveness, Tem que seguir o perdão, to set some tolerances o estabelecimento de algumas tolerâncias, that you will not continue to allow sin to continue. que você não vai permitir que o pecado continue. And you have a right to do that. E você tem o direito de fazer isso. There's something that has always bothered me, É uma coisa que sempre me deixa aborrecido, where we sometimes tolerate sin, onde nós às vezes toleramos o pecado. and oftentimes it's wife and child abuse. E muitas vezes é abuso da esposa ou dos filhos. And I've seen this advice go out to a lot of our ladies. E eu já vi esse conselho ser dado a muitas das nossas And, esposas. they've gone to their pastor and said, what do I do? Elas chegam para o pastor e falam, pastor, o que eu faço? My husband is beating me up. O meu marido está me batendo. And they say, why don't you just go home and be submissive? E ele responde, por que você não vai para casa e seja submissa? I would like to suggest, why don't you go home and be submissive for her? E eu gostaria de sugerir, por que você não vai para casa dela e seja submisso no lugar Why dela? don't you go get beat up for her? Por que você não vai levar a surra de vez em quando? You say, but the Bible says you have to be submissive. Mas a Bíblia fala, eu tenho que ser submissa. That's not all the Bible says. Não é só isso que a Bíblia diz. The Bible says that you have, we're under the authority of the government of our land. A Bíblia diz que nós estamos sob a autoridade do governo do nosso país. I think what you ought to do is turn them in. Eu acho que você tem que fazer é levar esse marido na polícia. And I'm not saying that because I'm vindictive or mad or E angry. eu não estou dizendo isso porque eu estou com raiva ou quero me vingar. But you will never help the abuser Mas você nunca vai ajudar quem está abusando by allowing them to continue in their abuse. se você permite que ele continue naquele abuso. Or you will just repeat that to the next generation and the next. Ou você vai só passar isso adiante para a próxima geração e para a próxima e para a próxima. We have a book called Released from Bondage.
Nós temos um livro chamado Quebrando Correntes. It's all case stories of difficult people. E é cheio de casos e histórias de pessoas reais. And one of them is a male sexual abuser. E um deles é uma pessoa que abusava sexualmente, He was actually a medical doctor, que era na realidade um médico. and he was forcing sex on his own daughter. E ele então fazia incesto com a sua própria filha. And as he tells his own story, E à medida que ele conta a sua própria história, he's being run out of his own house ele foi expulso da sua própria casa by his son, who was pointing a gun at him. pelo filho dele que lhe apontou uma arma. Now that's as bad a problem as you can get. Agora, isso é um problema realmente sério. And he actually came to our ministry E ele veio para o nosso ministério and asked for help. e pediu ajuda. And sure enough, he had been abused too. E ele tinha sido ele próprio abusado That sexualmente. cycle of abuse is well known around the world. E esse ciclo de abuso é bem conhecido no mundo todo. And I believe everybody has the right to throw themselves upon the mercy of God. E eu acredito que todo mundo tem o direito de se lançar sobre a misericórdia de Deus. And I think we helped him. E eu acho que nós ajudamos esse homem. But I got involved in the problem Mas eu me envolvi no problema when he and his wife were attending my conference. quando a esposa dele e ele vieram para minha conferência. By this time, his two children had left the state, Os dois filhos dele, a essa altura, já tinham mudado para outro estado. and she was living in an apartment. E ela morava num apartamento. And she said, I can see that he's changed, E ela dizia, eu vejo que ele mudou. but if I move back in, my children will think I'm siding with him. Mas se eu mudar de volta para casa dele, meus filhos vão achar que eu agora estou do lado dele. I said, I'm going to trust God to guide you in that, to the right answer. E eu disse para ela, eu vou confiar que Deus vai te dirigir para a resposta correta. But I asked her to come to this conference for her own sake. Mas eu pedi que ela viesse para esse curso pelo próprio bem dela. I didn't see them for another 4 years. Eu não os vi mais por 4 anos. And I was eating at this nice restaurant, Eu estava num restaurante jantando and somebody behind me said, Dr. Anderson? e alguém atrás de mim falou, Dr. Anderson, It's one of those test questions. é uma daquelas perguntas teste. Is it him? Será que é ele? And so I turned around, I said, do I know you? E eu virei as costas e falei, eu te conheço? And they said, well, we're a chapter in your book. E eles disseram, sim, nós somos um capítulo no seu livro. And then I recognized them. Aí eu reconheci quem eles eram. I said, I'm sorry, I didn't recognize E eu you. disse, desculpe, eu não conheci vocês. I said, how are you doing? Como é que estão vocês? Oh, we're totally reconciled. Nós estamos totalmente reconciliados. In fact, we taught a class in our church on marriage. E, na realidade, nós demos um curso sobre casamento na nossa igreja. Now, I got to admit, my flesh wanted to ask if the church knew about your problem. E eu, na carne, quis perguntar para eles, mas a igreja de vocês sabe quem são vocês? But the Spirit of God said, keep your mouth shut. Mas o Espírito de Deus falou, cala a boca aí, meu. So we talked a little bit Então nós conversamos um pouquinho and finally asked the question, e eu finalmente fiz a pergunta, how are the children doing? como é que estão os filhos? He said, we're totally reconciled. Disseram, nós estamos totalmente And my son is reconciliados. going into full-time E ministry. meu filho vai agora ao ministério de tempo integral. Boy, that's the power of the gospel. Este é o poder do Evangelho. But that never would have happened Isso nunca teria acontecido if that man had not been confronted. se este homem não havia recebido o confronto por parte do filho. You see, we can't afford simple answers, Nós não podemos nos dar ao luxo de respostas like simplistas. just go home and be submissive. Vai para casa e seja submissa. I know that scripture says that, Eu sei que a Escritura diz isso, but that's not all it says. mas não é tudo o que ela diz. Let me ask you a question. Vou fazer uma pergunta. If we think it's okay for a husband to beat up his own wife, Se nós achamos que é legítimo um marido bater na sua esposa, or for those parents to abuse their children, ou então para filhos abusarem dos seus And we filhos, say that's pais o- abusarem dos seus and filhos, we say that's okay because it's their children or his wife, e nós dizemos, não, tá certo porque são filhos dele ou é a mulher dele. what if that man beat up another woman? E se esse homem desse uma surra em outra mulher? Would you tolerate that? Você toleraria isso? I'm sure you would. Claro que não. But it's all right to beat up his own wife? Mas na esposa dele pode. That's not only wrong, Isso não somente está errado, that's double wrong. isso é 2 vezes errado. Let me explain. Vou explicar. She's not only getting beaten up, Ela não somente está apanhando, she's getting beaten up by the man who's charged by God to protect her and provide for ela her. está apanhando do homem que recebeu de Deus a ordem de protegê-la e providenciar para ela o que ela precisa. So that's why it's twice wrong. Por isso é 2 vezes errado. She's losing her protection, plus she's getting beaten up. Ela está perdendo a sua proteção e apanhando. If a woman is abusing her own children, Se uma mulher está maltratando os seus próprios filhos, and then she starts abusing other children in your e church, aí dela começa a maltratar outras crianças da mesma igreja, would you tolerate that? vocês tolerariam isso? Of course you would. Claro que não. But it's all right to do it to her own children? Mas para o filho dela pode.
It's double wrong. É 2 vezes errado. That's the person who's charged by God to protect and provide for Ela é them. a pessoa que tem a responsabilidade perante Deus de proteger e nutrir esses filhos. I can prove that with a simple question. Eu posso provar isso para vocês com uma pergunta muito simples. If I talk to a person who's an adult now, Se eu falasse com uma pessoa adulta agora, who's struggling with forgiving their father who had incest with them, que está lutando para perder o seu pai com quem teve incesto, and she knows her father did that, e ela sabe que o pai dela fez but she isso, also knows her mother knew about it mas também sabe que a mãe dela sabia disso and wouldn't do anything to protect her, e não faria nada para protegê-la, which one is going to be harder to forgive? qual que vai ser o mais difícil para perdoar? It's going to be the mother. Vai ser a mãe. They can pass him off as a sick person. O pai é doente mesmo, vai. Do you realize that the heart of our God Vocês percebem que o coração do nosso Deus goes out to the defenseless, the widows and the orphans? está entregue exatamente às pessoas indefesas, às viúvas e aos órfãos? In fact, James charges us to take care of the widows because that's pure and undefiled religion. O Tiago nos diz que nós temos que cuidar das viúvas e dos órfãos, que esta é a religião verdadeira. Now, hear my heart in this issue. Agora, ouça meu coração nisso. I'm not out to bring judgment on these people. Eu não estou querendo trazer o julgamento sobre essas I pessoas. want them restored too. Eu quero que elas sejam restauradas também. But we can't tolerate sin in our fellowships Mas like nós that. não podemos tolerar o pecado na nossa comunhão. And you have the right to set up scriptural boundaries. E você tem o direito de colocar divisas e limites pelas escrituras. It pains me Me dói muito to think that the church is a safe place for a pedophile or abuser to go to. de pensar que a igreja seja um lugar seguro para uma pessoa que pratica pedofilia ou então que abusa de outras Whose pessoas. side are we on? De que lado nós estamos, afinal? This has been one of the most public, embarrassing things for the Catholic Church, Isto tem sido um grande embaraço para a Igreja Católica. that they would defend their pedophiles, É que eles estão defendendo os pedófilos, who are oftentimes priests. que muitas vezes são padres. And you heard their public statement. E você ouviu o que eles declararam em They público. publicly apologized to this world Eles pediram perdão publicamente ao mundo todo. and said they were wrong in doing E that. dizendo, nós fizemos um grande erro ao fazer isto. And they were wrong. E estavam errados. So forgiveness is not tolerating sin. Então o perdão não é tolerar o pecado. Yeah, I believe the church needs to set up some scriptural boundaries Eu acredito que a igreja tem que colocar limites nas escrituras to protect those kind of people. para proteger essas pessoas. And if need be, step in and intervene E quando for necessário, ela tem que entrar ali e fazer uma intervenção. and say you can't do that. E dizer, olha, você não pode fazer isso. You're a sick person and you need some help. Você é doente e você precisa de ajuda. We'll give you that help, E nós vamos te dar essa ajuda. but we're not going to let you do that Mas anymore. nós não vamos deixar você fazer isso que você vem fazendo. Would you agree with that? Vocês concordam com isso? God is a just God, Deus é um Deus justo. and we cannot justify these kind of things. Nós não podemos justificar esse tipo de coisa. And there's no way Jesus would. E não há maneira nenhuma que Jesus concordaria com isso. When he saw that kind of violation, he stepped in every time. Quando ele via esse tipo de violação, ele colocava-se no meio sempre, todas as vezes. So forgiveness is not tolerating sin. Então o perdão não é tolerar pecado. And it's not seeking revenge. E também não é buscar vingança. Or it's not harboring resentment. Ou também não guardar ressentimento. Or demanding repayment. Ou então exigir que alguém lhe pague. You say, well, I want revenge. Eu quero me vingar. And what does God say? E o que Deus diz? Revenge is mine. I will repay, saith the A Lord. vingança é minha, eu vou fazer essa pessoa This is the prestar trust in contas. God. Isso é de confiar em Deus. Well, I demand repayment. Não, eu não quero confiar, eu quero ser pago. Well, how would you pay that off? Como é que você pagaria isso? Well, let's say somebody comes and says, I've lied and gossiped about you, Alguém chega para você e diz, olha, eu menti a seu respeito e falei um monte de coisa errada sobre você. and now I feel convicted and I'm asking your forgiveness. E agora eu me sinto realmente culpado e estou pedindo o seu perdão. If I forgave him, what would I be doing? Se eu o perdoasse, o que eu estaria fazendo? My first thought would probably be, well, why don't you go get it back? A minha primeira resposta seria, por que você não vai então e recupera tudo isso? How would they get it back? Como é que vai recuperar tudo It's isso? probably being whispered in Hong Kong right now. Agora já estão sabendo disso lá na China. There's no way you could get that back. Não tem jeito de fazer I voltar. demand repayment. Mas eu quero o pagamento. How would you repay that? Como é que você vai pagar isso? Sue for damages. Então vamos processá-lo por me sujar a moral. Would that repay it? Isso vai pagar? No. Não.
Well, I just want to stay mad and get even. Eu quero mesmo é ficar bravo, pronto. I just want the soul satisfaction of hating the wretch. Eu quero simplesmente sentir a satisfação de odiar aquela pessoa. But you lose. Mas você é quem perde. You're still sitting there in your bitterness. Você está sentado ali na sua amargura. This lady came to me in a church and Uma senhora chegou para mim na igreja, he said, 10 years ago, my best friend ran off with my husband. disse para mim, 10 anos atrás, minha melhor amiga fugiu com o meu marido. And here she is, miserable and bitter. And E aí está ela, miserável, amarga. I said, do you know what they're doing? E eu disse, você sabe como é que estão eles? They're going on vacations and having a good old E time. eles estão de férias e aproveitando uma lua de mel. And for some sad reason, E por alguma triste razão, you think if you hang on to your bitterness, você está aí achando que se você ficar bem amarga, you're getting even. você está acertando as contas. They forgot about it 10 years ago. Eles já esqueceram disso 10 anos atrás. The only one you're hurting is A yourself. única pessoa que está sendo machucada nesse processo é você mesma. And I see you like this with your fist clenched, E eu vejo você com a mão em punho assim, and God is hanging on to you e Deus está segurando você, because He won't let go, porque Ele não vai te soltar. but you're not even trying to hang on to Him. Mas você não está nem tentando agarrar nele. You're hanging on to the past. Você está aí agarrado com o passado. I said, why don't you let it go Por que você não solta isso aí? and grab hold of God? E agarra em Deus. She said, I'll think about it. Ela disse, vou pensar nisso. Well, we finished the conference, Então nós terminamos a conferência and I spoke at their church Sunday morning, e eu falei com ela na igreja no domingo de manhã. and she's singing in the choir. E ela está cantando no coral. And I asked the pastor's wife, E eu falei com a esposa do pastor. I said, do you know her? Você conhece ela? She said, I can't keep my eyes off of her. Ela disse, olha, eu não consigo tirar os olhos dela. What's happened to her? O que aconteceu com ela? I said, she's free. Eu disse, ela está liberta. She let it go. Ela soltou 10 years of pain. 10 anos de dor. You see, to set a to forgive somebody Veja, para perdoar alguém is to set a captive free, é simplesmente libertar um cativo. only to realize that you were the captive. Simplesmente para descobrir que o cativo é você mesmo. But you don't know how bad they hurt me. Mas você não sabe quanto isso me doeu. They're still hurting you. Ainda estão me doendo. You see, what really is forgiveness? O que é o perdão na realidade? If you're to forgive as Christ has forgiven you, Se você vai perdoar como Cristo te perdoou, what did He do? o que ele fez? He took my sins upon Himself. Ele pegou os meus pecados sobre si mesmo. That's why all forgiveness É por isso que todo perdão is essentially agreeing to live é você concordar em viver with the consequences of that other person's sin. com as consequências do pecado do outro. You say, well, that's not fair. Mas você vai dizer, isso não é justo. Of course it's not. Claro que não é. But you'll have to anyhow. Mas você vai ter que fazer mesmo assim. Everybody here is living with the consequences of somebody else's sin. Todo mundo aqui está vivendo com as consequências de um pecado de outra pessoa. Every person here is living with the consequences of Adam's sin. Todos nós estamos aqui convivendo com as consequências do pecado de Adão. The only real choice A única escolha que nós is to temos do that in the bondage of bitterness é de fazer isso nas correntes da amargura or the freedom of forgiveness. ou a libertação do perdão. You say, but where's the justice? Mas você me pergunta, onde é que está a justiça? It's in the cross. Está na cruz. Christ died once for all. Cristo morreu uma vez por todos. Your sins, my sins, her sins. Os meus pecados, os dele, os dela. But I don't want him to die for his sin. Ah, mas eu não quero que ele morra pelos pecados dele. But he did, Mas morreu for all of our sins. por todos os nossos We pecados. all have the right to throw ourselves upon the mercies of God. Todos nós temos o direito de nos lançar sobre as misericórdias You de say, but Deus. why should I let them off my hook? E você fala, mas por que eu vou soltar ele tão fácil assim? That's exactly why you should. É exatamente por isso que você tem que Because fazê-lo. if you don't, you're still hooked to them. Porque se você não solta ele fácil assim, é você que está preso ainda. You're still in bondage to the E past. você ainda está em cadeias com o seu passado. You let them off your hook? Você solta eles do gancho? Are they off God's hook? Eles estão livres do gancho de Deus? No. Não. Revenge is mine. I will repay. A vingança é minha, eu vou acertar as contas. But I want justice now. Ah, mas eu quero justiça agora. Beloved, you'll never get it. Meus amigos, isso nunca vai acontecer. Wherever the church is, Aonde a igreja estiver, there's been an elevation of social justice. tem havido sempre um aumentar da justiça social. But you will never have perfect justice in this lifetime. Mas você nunca vai encontrar a justiça perfeita nesta vida. That's why there's a final judgment. Por isso que existe um julgamento final. God will make it right in the end.
Deus vai fazer tudo correto e certo no final. And he's asking us to trust him to do that. E Ele está pedindo que nós confiemos que Ele vai fazer isso. And I have all the confidence in the world that he will. E eu tenho absolutamente plena confiança que Ele vai fazer isso. Mine is to accept his provision E eu tenho que simplesmente aceitar a sua providência and to walk on in freedom. e andar em liberdade. You see, what's to be gained in forgiving others O que tem para se ganhar no perdão que nós oferecemos aos outros? is your own freedom. É a sua própria liberdade. But they've never asked my forgiveness. Mas eles nunca me pediram perdão. Don't wait, folks. Não fique esperando. If you're waiting for that person to own up to their sin or ask forgiveness, Se você está esperando que aquela pessoa vai reconhecer o mal que te fez ou pedir o seu perdão, then every sick person in this world could hold you hostage to the rest of your então life. você é refém de toda pessoa doentia que existe aí no planeta. You don't forgive for their sake. Você não está perdoando eles para o bem-estar deles. You give that person for your sake. Você perdoa aquela pessoa para o seu bem-estar. Let me make a real important distinction. Deixa eu fazer uma distinção muito clara. In the Sermon on the Mount, No Sermão do Monte, it's if you go to church se você vai à igreja and remember your brother has something against e you, lembra-se que o seu irmão tem alguma coisa contra você, then leave your offering and go be reconciled. então deixa a sua oferta ali e vai se reconciliar. In other words, if you've offended somebody else, Então, se você ofendeu a outra pessoa, don't go to God. não vá para Deus, Go to that person vai para aquela pessoa and make it right. e conserte as coisas. Seek their forgiveness. Busque o perdão. Make retribution if necessary. Faça algum acerto se for necessário. That's not what we're dealing with. Mas não é isso que nós estamos lidando. We're dealing about others who have hurt you. Nós estamos falando de pessoas que machucaram você. In that case, don't go to them. Naquele caso, não é para eles que você tem que ir. Go to God. Vai para Deus. Your need to forgive that other person A sua necessidade de perdoar aquela outra pessoa is first and foremost an issue between you and God. é, em princípio e antes de tudo, um problema entre você e Deus. And it's for your sake and your own freedom. E é para o seu bem-estar e a sua própria libertação. Otherwise, you're going to let a root of bitterness spring up and many will be defiled. Ou então você vai ter em você uma raiz de amargura que vai contaminar muita gente. Now, if I have done this before God, Agora, se eu fiz isso perante Deus, then I may go to that other person for the purpose of reconciliation. então eu posso ir àquela próxima pessoa aqui e pedir reconciliação. But whether you're reconciled to that person Agora, se você se reconcilia com aquela pessoa, is not totally dependent upon you. não depende de você. The Bible says as far as it depends on you, A Bíblia diz, até onde depender de você, be at peace with all men. ande em paz com todos os homens. But it doesn't always depend upon you. Mas nem sempre depende de você. If that person doesn't want to be Se reconciled, aquela pessoa não quer se reconciliar, then chances are you can't be. então possivelmente você não vai conseguir. You see, your freedom Veja, a sua liberdade cannot be dependent upon other people não pode depender dos outros, that you have no right or ability to control. que você não tem nem direito e nem condições de controlar. And there's some times where reconciliation may not ever be possible. Existem algumas situações onde a reconciliação seja absolutamente impossível. Because there's some people right now, some of you need to forgive, Porque existem algumas pessoas que alguns de vocês precisam perdoar that are dead. que já morreram. Their dying didn't solve the problem for E you. eles morrendo não resolveu em nada o problema. You may have felt some relief, Você se sentiu talvez um pouco aliviado, but the bitterness is still there if you haven't mas forgiven. a amargura continua lá se você não perdoou. And you could be a victim of Satanists, for instance. Você poderia ter sido, por exemplo, uma vítima de satanismo. Should you go be reconciled to them? Será que você vai se reconciliar com eles? Probably not. Acho que não. I think you can make a case Eu acho que você pode estabelecer um caso that everybody in this world has been forgiven by God. que todo mundo nesse mundo foi perdoado por Deus. Christ died once for all, Cristo morreu uma vez por todos, but not everybody is reconciled to God. mas nem todo mundo está reconciliado com Deus. I believe they could be. Eu acredito que poderiam estar. Whoever will call upon the name of the Lord will be saved. Aquele que clamar ao nome do Senhor será salvo. And so what's our ministry? Então qual é o nosso ministério? It's reconciliation. É de reconciliação. We're trying to reconcile people with God, Nós estamos tentando reconciliar as pessoas com Deus, to receive God's provision for them. para que elas recebam aquilo que Deus já fez por elas. Then the question comes, Aí vem a pergunta. then how do I personally forgive? Então como é que eu pessoalmente vou perdoar? Well, what we do when we help others O
O que nós fazemos quando we'll ajudamos os have outros? them pray and ask God who it is they need to forgive. Nós pedimos que as pessoas orem e perguntem para Deus, quem é que eu preciso perdoar? Now, if God has required you to forgive, Agora, se Deus pede que você perdoe, then by the grace of God, you can forgive. então pela graça de Deus você vai conseguir perdoar. And God would never command me to do something He wouldn't enable me to do. Deus nunca vai me mandar fazer alguma coisa que Ele não vai me capacitar para fazer. The will of God will never take you A vontade de Deus nunca vai te conduzir where the grace of God will not sustain you, enable you. para um lugar onde a graça de Deus não vai te sustentar e te capacitar. And so we have people pray a prayer and ask God. Então nós fazemos com que as pessoas orem e peçam a Deus. I mean, I've had even people look at me afterwards and say, well, there's nobody. E eu já tive pessoas que olharam para mim depois disso e falaram, não, não tem ninguém. And I said, would you just share names now come into your mind? E eu disse, você poderia só compartilhar comigo os nomes que estão passando pela sua cabeça agora? 25 names will come out. De repente saem 25 nomes. I mean, God ain't going to let us live in denial. Deus não vai deixar com que a gente viva negando as coisas. If you honestly ask Him, He'll show you. Se você pedir para Ele honestamente, Ele vai te mostrar. You see, we're trying to push it down and forget it. E nós estamos aí tentando abafar tudo That's what- isso e esquecer. God's trying to surface it so we can let it go. E Deus está tentando trazer tudo para a superfície para que a gente possa soltar. That's why forgetting didn't work, did it? Por isso que o esquecimento não funcionou, não é mesmo? Oh, it doesn't bother me. I'm just going to forget about it. Ah, eu não estou nem aí com isso, eu vou me esquecer disso. You couldn't, could you? Você não conseguiu, não é verdade? You wake up at night and that name is there. Você acorda de noite e aquilo está lá. And you just reek at the injustice E of it. você está sim irado com toda a injustiça daquilo. Now, on Friday morning, we're going to give you an opportunity to do this. Agora, na sexta-feira de manhã, nós vamos te dar a oportunidade de fazer isso. And then you face the hurt and the hate. E aí você vai se encarar com a dor e o ódio. Now, don't bypass this step. Agora, não tente ultrapassar este ponto. If you're not willing to acknowledge the hurt and the pain, Se você não quiser dar as caras para a dor e o ódio, forgiveness will not be complete. o perdão não vai ser completo. We're required to forgive from our heart. Deus exige que nós peçamos perdão a partir do coração. I've had people say, well, I forgave my father. As pessoas me dizem assim, eu perdoo o meu pai. I'd say, what'd you forgive him for? E eu pergunto, mas perdoou do quê? Well, things that he did to me. Coisas que ele me fez. What did he do to you? E o que ele te fez? I don't want to talk about it. Não quero falar sobre isso. You see, they haven't forgiven. Então, não houve perdão. If we just say, okay, I forgive my father, Se nós simplesmente dissermos, tá bom, perdoa meu pai. nothing happened. Não aconteceu nada. You have to forgive specifically. Você tem que perdoar especificamente. If you forgive generically, Se você faz um perdão genérico, you get generic freedom. você recebe uma libertação genérica. You have to allow God to get down to that core. Você tem que deixar com que Deus entre lá na raiz da coisa. And the only way I know how to help people do that E a única maneira que eu sei ajudar as pessoas a fazerem isto is to say, Lord, I forgive my father. é dizer, Senhor, eu perdoo o meu pai What for? pelo seguinte, And deal with every remembered pain and hurt. e lembrar-se de cada uma daquelas dores, uma por uma. And stay with everyone until it's done. E fique com cada uma delas até que passe. And then go down the next name. E aí vai para o próximo nome. And people say, well, that'd take a long time. E as pessoas dizem, bem, isso vai demorar muito. Could take an hour or two. Pode demorar 1 hora ou 2. But isn't it that better than living the rest of your life in bitterness? Mas não é melhor 1 hora ou 2 do que o resto da vida em amargura? Chained to the past? Acorrentado ao seu passado? You see, this is for you. Gente, isso é para você. This is why God requires it. É por isso que Deus pede isso, And he exige isso. When he says, I will turn you over to the torturers or the tormentors, Quando ele diz, eu vou entregar você aos torturadores, it isn't that God is out to get us or destroy us. não é que Deus está querendo nos destruir. By the way, that's spiritual torment. Isso daí é tortura espiritual. That's why Paul says, don't be ignorant of Satan's schemes. Por isso que Paulo diz, não ignore os esquemas satânicos. Because God doesn't want us to live that way. Porque Deus não deseja que nós vivamos assim. And so he'll force the situation Então ele vai forçando a situação, until we finally come to that point in our life. até que a gente chegue a um ponto na nossa vida, I'm willing to let it go. onde nós estamos dispostos a abrir mão. I agree to live with the consequences. Eu concordo em viver com as consequências. I'm not going to seek revenge. Eu não vou buscar aí a vingança. I'll give that person to God. Eu vou dar essa pessoa para Deus. I'm going to choose to get on with my life. E eu vou fazer a escolha de continuar em frente com a minha vida. I'm actually going to go through this crisis E eu vou realmente encarar essa crise. and be able to turn around and help another person E who's hurting. depois eu vou poder virar e ajudar outra pessoa que está machucada. And say with them, let it go. E dizer para ela, abra mão disso. Then you decide
to face this burden and put it on the cross. Então você resolve encarar essa dor e esse peso e colocá-la na cruz. It's the cross that makes this just and moral. É a cruz que faz disso uma situação justa e moral. Forgiveness is a crisis of the will. O perdão é uma crise da vontade. You don't heal in order to forgive. Você não se cura primeiro para poder perdoar. You forgive in order to heal. Você perdoa para poder ser curado. And that choice E esta escolha is the one that Christ faced. é aquela que Cristo teve que deparar-se com ela. Let me share one of my great crises. Deixa eu compartilhar com vocês uma das minhas grandes crises. It was my first senior pastor role. Eu estava pela primeira vez como pastor sênior. I was probably 35, Eu tinha meus 35 anos. and I was the second pastor in this church. E eu fui o segundo pastor desta igreja. And the previous pastor had been there for 6 years. E o pastor antes de mim esteve lá por 6 anos. And my board in my church were all charter members. E todos os diretores da igreja, a diretoria da igreja, eram formadores da igreja. And they had assumed some ownership of this church. E eles tinham um senso de propriedade da igreja. And I went to this church E eu fui para essa igreja thinking I could get along with anybody. achando, olha, eu consigo me dar com qualquer pessoa. But there was a man at this church Mas havia um homem nessa igreja who was a very sad controller. que era um homem controlador e muito He was the triste. biggest giver of the church. Ele era o maior homem, o homem mais rico da igreja. And he made life miserable for the last pastor. E ele torturou a vida do último pastor. And here comes old Neil. E aí vem o Neil, todo cheio de si. I can get along with him. Eu consigo me dar com ele. It didn't take me but about 6 weeks Não demorou 6 semanas to realize that I was in a power struggle. que eu notei que eu estava numa luta pelo poder. Now, I'm not a fighter, I'm a lover. Agora, eu não sou que briga, eu gosto de amar. But you can't intimidate me. Mas você não consegue me intimidar. And I'm not afraid to confront. E eu não tenho medo de confrontos. So I went up to his house. Então eu fui para a casa dele. I said, I don't think things are right between you and I. E eu disse, acho que as coisas não estão bem entre eu e você. It was like negotiating with North Vietnam. Foi como uma negociação entre os Estados Unidos e o Vietnã do Norte. A war? What war? Guerra? Que guerra? Anyway, I got him to agree to meet with me for breakfast once a week. Eu então consegui fazer um acordo com ele que nós iríamos encontrar para o café da manhã uma vez por semana. And I just totally humbled myself. E eu simplesmente me humilhei completamente. If you don't like what I'm doing or saying, share with me. E eu disse para ele, se você não gosta do que eu falo, o que eu faço, fala aí. But don't make it a board or church issue. Mas não vai fazer disso uma situação perante a diretoria da igreja. So we met once a week for 6 months. Durante 6 meses nós encontrávamos uma vez por semana. I can't tell you how bad I hated that. E eu não posso explicar o quanto que eu odiei isso. It was like a sparring match every Monday morning. Toda segunda-feira de manhã era uma luta livre. Now, I can tell you the truth in my own heart. Agora eu posso dizer a verdade no meu coração. I wasn't trying to change him. Eu não estava tentando mudá-lo. I was just trying to establish some relationship Eu with estava him. apenas tentando criar um relacionamento com ele. I thought I could get along with anybody. Eu achava que eu conseguiria me relacionar com qualquer pessoa, Not if they don't want to. mas não se elas não quiserem. So halfway through that period of time, Então, pela metade desse caminho, mais ou menos, I had asked around the church, eu havia feito umas perguntas pela igreja and there probably was enough to put a tour to go to Israel together. e eu achei que eu conseguiria reunir um grupo suficiente para fazer uma viagem para Israel. So I went to the board and asked permission to put a tour together. Então eu fui para a diretoria da igreja e pedi permissão para montar um tour para Israel. I even said I don't use my own vacation time. E eu disse, olha, eu uso até das minhas férias para fazer isso. And he raised his hand and said, no, I'm against that. E ele levantou a mão e disse, não, eu sou contra isso, Because I know how that works. porque eu sei como isso funciona. If he gets enough people to go, he can go for nothing. Ele vai ajuntar um monte de gente para ir para Israel e aí ele vai de graça. And that's like giving him a bonus. E isso é como dar para ele um abono salarial. Why is it always the rich people who come to those Por que conclusions? é sempre os mais ricos que pensam assim? I said, well, if that's the problem, Eu falei, bem, se esse é o problema, then I'm requesting vacation and I'll go on another tour. então eu estou pedindo o meu tempo de férias e eu vou fazer um outro turismo. Now, I didn't say that in spite. Eu não disse isso para provocar, I had another option, and eu tinha outra opção. so they gave me my vacation and I went. Então eu peguei minhas férias e fui. And if nothing else, it ended my Monday morning breakfast. Então pelo menos aí eu não tive que tomar mais café da manhã com esse cara. And I went to Israel.
Aí eu fui para Israel. It was one of the greatest experiences of my life. Foi uma das grandes experiências da minha vida. But we went to the Garden of Gethsemane, Nós fomos para o Jardim do Getsemane and they have a beautiful mosaic structure e eles têm ali um mosaico muito lindo called the Church of All Nations. chamado a Igreja de Todas as Nações. And inside was that big rock E lá dentro havia aquela grande rocha, where that Jesus petitioned God. His aonde Father. Jesus teria ficado orando para o Pai. He said, "Remove this cup from me." Senhor, dizendo, Pai, tire de mim esse cálice. And finally, after the third time, he said, "Nevertheless, not my will, but thy will be Mas done." finalmente, depois da terceira vez, ele disse, mas não se faça a minha vontade, e sim a tua. And I heard our conference tour's explanation, E eu ouvi então a explicação do guia turístico, and I knew that was going to be a special place for e me. eu sabia que para mim aquilo ia ser um local importante. The next afternoon, it was off, A próxima tarde era uma tarde livre. and so I went back there and sat. Então eu voltei lá e me sentei lá. And I think I realized more fully for the first time E eu acho que foi ali que eu realmente pela primeira vez compreendi what that battle was all about. qual foi a batalha que houve ali. That's where the decision was made Foi ali que a decisão foi feita of taking all the sins of the world upon himself. de tomar todos os pecados do mundo sobre si. The rest was the matter of just following through the decision. O resto disso foi só cumprir o que foi decidido. And all God was asking me to do E a única coisa que Deus estava pedindo que eu fizesse was take the sin of just one man. era que eu tomasse apenas o pecado de um homem. I said, I can do that. Eu disse, eu consigo fazer isso. I will do that. Eu vou fazer isso. I chose to do that. Eu escolhi fazer isso. And I went back. E eu voltei, Things seemed to be pretty good. as coisas pareciam mais ou menos boas. He didn't pick on me anymore, Ele não me perturbou mais, so he picked on my youth pastor. então ele começou a perturbar o meu pastor de jovens. That did it. Aí foi o final. I don't know about you, but I can take a lot more than I can watch another innocent person Eu não take. sei de você, mas eu consigo suportar muito abuso, mas eu não consigo ver uma pessoa inocente sendo abusada. And so I went to the monthly board meeting, Aí eu fui para a reunião da diretoria and I took my stand. e eu me pus em pé ali. I said, you either do something about him or the staff is resigning. Ou você faz alguma coisa a respeito desse cara, ou todos os pastores vão pedir demissão da igreja. As far as I was concerned, this was a sham, Eu disse que isso aqui é simplesmente uma grande farsa and we weren't going to live that way. e nós não vamos viver assim. So the board met without us, Então houve um encontro da diretoria sem que nós estivéssemos presentes and they arranged a meeting e criaram uma reunião where the two of us were to come and ask each other for forgiveness. onde ambos de nós tínhamos que chegar e pedir perdão um para o outro, But they never dealt with the issue. mas nunca lidaram com o problema. I told them I was not going to live with what is. E eu disse para eles, olha, eu não vou conviver com isso. And so I was really disappointed. Então eu fiquei muito desapontado. But I went to the meeting, Eu fui para a reunião and I asked his forgiveness for not loving him, e eu pedi para ele perdão por não amá-lo, because I didn't. porque eu não amava, And I had to take care of that in my own heart. e eu tinha que trabalhar isso no meu próprio coração. But he would never acknowledge his own sin. Mas ele não reconhecia o seu pecado. And I realized the board wasn't going to do anything. E eu percebi que a diretoria da igreja não ia fazer nada. And so I can be stubborn, and I was going to resign. Então eu disse, bem, eu sou cabeçudo e eu vou pedir demissão. And I had the flu. E eu estava gripado. It wasn't all that bad, Não estava tão mal assim, but I didn't think I should go to church and share it. mas eu achei que eu não deveria ir à igreja e deixar os outros pegarem a minha gripe. So I called our denominational leader in, Então eu chamei o líder da denominação and he preached, e ele pregou and he did come over to our house for dinner. e ele veio para nossa casa almoçar. I'm not sure how clear my thinking was there, but Eu não sei se eu estava com a cabeça bem clara ali ou não. he said, boy, this is really exciting. E ele disse, meu, isso aqui é maravilhoso. Your church had tripled in size, A and sua igreja triplicou de tamanho. we'd sold old property and brought new property. Nós vendemos o prédio antigo, compramos um prédio novo. And on paper, it was a very successful ministry. E no papel, o nosso ministério é de muito sucesso. I said, I know, but I'm resigning next Sunday. Eu disse, eu sei disso, mas domingo que vem estou pedindo demissão. So he was surprised. Ele se assustou And I told him for the first time about this man. e eu contei pela primeira vez para ele sobre esse homem. He said, you mean the man that never sings? E ele disse, você quer dizer aquele homem que nunca canta? I mean, he sat out there every Sunday, looked like a fig. Ele estava sentado ali, parecia um peixe morto. And I said, yeah, that man. Eu falei, esse aí mesmo. Well, he tried to talk me out of it. Bem, ele tentou fazer com que eu He thought I was desistisse. making the wrong decision. And Ele falou, olha, você está fazendo uma decisão errada. I stayed home 2 days to make sure I was sick. Eu fiquei em I casa. mean, I was feeling well. Eu fiquei em casa 2 dias para ver se eu já tinha passado da gripe. Wednesday morning, I wrote out my resignation. Quarta-feira de manhã escrevi minha carta de demissão.
Wednesday night, my temperature was 103 and a half. Na quarta-feira à noite eu estava com uma febre de 40 graus. And I totally lost my voice. E eu totalmente perdi a minha voz. I couldn't say a thing. Não saía uma palavra. Now, it doesn't take a genius Agora você não precisa ser gênio to recognize that God is not approving of my decision. para perceber que Deus não está aprovando a minha decisão. I have never been so sick before or since. Eu nunca fiquei tão doente nem antes nem depois daquilo. I did not resign that next Sunday. Eu não pedi demissão aquele domingo. Not because I was still sick. Não porque eu ainda estava doente. I would have crawled there, Eu teria ido até rastejando até lá. but I still didn't have any voice. Mas eu não tinha voz. So our denomination leader came back and preached. Então o nosso líder da denominação voltou e pregou. Well, when you're flat on your back, Agora, quando você está de costas, there's really nowhere to look but up. não tem outro lugar para olhar a não ser para cima. And so I'm reading through the Gospel of Mark. Então eu estou aí lendo o Evangelho de Marcos. And I came to that passage E cheguei àquela passagem where they brought a blind man to Jesus. onde trouxeram um cego até Jesus. And the Lord touched his eyes. E o Senhor tocou suas vistas. He said, "What do you see?" E ele disse, o que você enxerga? He said, "I see men like trees." Eu vejo homens como árvores. And the Lord touched him a second Aí time. o Senhor o tocou uma segunda vez. Now what do you see? E agora, o que você vê? And he said, "I see men clearly." Ele disse, eu vejo os homens com clareza. I got the message. Eu entendi o recado. Right between the eyes. Bem no meio da testa. You see, I was seeing this man like a tree. Eu estava vendo esse homem como se ele fosse uma árvore. He was an obstacle in my path. Ele era um obstáculo no meu caminho. He was blocking my goal. Ele estava atrapalhando o meu alvo. Oh, no, he wasn't. Não, não estava não. God used that man more than any man on planet Earth Deus usou este homem mais do que qualquer homem no planeta Terra, to make me the pastor God wanted me to be. para que eu virasse o pastor que ele queria que eu fosse. I think God will do that sometimes. E eu acho que às vezes Deus faz isso. He'll come along and plunk a tree right in front of you. Ele chega para você e bota uma árvore bem no meio do teu caminho. There, what are you going to do about that? E aí, o que você vai fazer agora? And you know what your flesh will say? E sabe o que a sua carne vai dizer? Give me a chainsaw. Me dá uma serra dessas a motores e eu corto isso aí. I'll get rid of that tree. Eu arranco essa árvore. But that ain't what God wants. Mas não é isso que Deus quer. And you sit there with that immovable object right in front of you, E você senta ali com aquele objeto imóvel na sua frente and you find yourself in a crisis of faith. e você se encontra numa crise de fé. And I said, God, I don't love that man, E eu disse, Deus, eu não amo esse homem, but I know you do. mas eu sei que você ama. Here's the big one, Agora vem o and I difícil. want to. E eu quero amá-lo. But there's nothing within me now to love him. Mas não há nada dentro de mim para amá-lo. If you want me to love that man, E se você quiser que eu ame esse homem, you're going to have to touch me, você vai ter que me tocar. because I'm not humanly capable of it. Porque eu não sou humanamente capaz de fazê-lo. And God did. E Deus fez isso. I finally got to church. Finalmente eu consegui chegar à igreja. I preached on that passage. Eu preguei sobre essa I passagem. said, there are three types of people in this Eu world. disse, olha, existem 3 tipos de pessoa nesse mundo. Most people are blind. A maioria são cegos. Satan has blinded the mind of the unbelieving. Satanás escureceu a mente dos que não They creem. need for you and I to take them by the hand and lead them to Jesus. Eles precisam ser tomados pela mão e encaminhados para Jesus. Then there are those who have been somewhat touched by our Lord. Agora existem aqueles que têm sido tocados de certa forma pelo They're Senhor. believers, São cristãos, but they see men like trees. mas eles veem os homens como árvores. They're just obstacles São simplesmente obstáculos to be used for sex para ser usado para sexo or ridicule. ou então para ridicularizar. And we scratch each other with our branches. E nós então raspamos um nos outros com nossos galhos. And we compare our leaves with each E other. nós comparamos a folha um do outro. I said, but we're not trees. Mas nós não somos árvores. We're people created in the image of Nós God. somos pessoas criadas na imagem de Deus. And then there's those who have been touched by our Lord. E depois existem aqueles que foram tocados pelo Senhor. And they see men clearly. E eles enxergam os homens com They clareza. understand that that person is a child of God, E eles entendem que aquela pessoa é um filho de Deus. created in God's image, Criado na imagem de Deus. who God loves just as much as he loves Que me, Deus ama o tanto que ama você. and calling me to love and to forgive that E person está chamando a mim que ame e perdoe aquela as he pessoa. has forgiven me.
da mesma forma que ele me perdoou. I gave an invitation that morning. E dei um convite, eu fiz um convite aquela I manhã. don't even remember what it was for. Eu nem lembro que convite eu fiz. I just invited people to come Eu forward. pedi que as pessoas viessem para frente. I was not prepared for what happened. Eu não estava preparado para aquilo que aconteceu. People all over the auditorium got up. Pessoas de todo aquele auditório se The levantaram. front of the church couldn't even hold them. A frente da igreja não cabia as pessoas. Doors opened up and they spilled out into the lawn. As pessoas abriram as portas e foram ficar ali perto do jardim. They were going across the aisles asking each other for E forgiveness. estavam andando pelos corredores pedindo perdão um para os outros. I didn't even talk about that. Eu nem falei disso. And the organist and the pianist were crying so they couldn't play O anymore. organista e o pianista choravam tanto que não conseguiam tocar mais. I don't believe there were no more than 15 people still seated. Eu acho que só havia realmente 15 pessoas ainda sentadas ali. Would you care to guess who one of them was? Você gostaria de saber quem era um deles? To my knowledge, he never did change, Até onde eu sei, ele nunca mudou. but I did. Mas eu mudei. I learned one of the hardest lessons of life, I think. Eu aprendi uma das mais duras lições da vida, eu acho. God is fully capable of cleaning his own fish. Deus tem absoluta capacidade de limpar o seu próprio peixe. It's our job to catch them É nosso trabalho pescar o peixe. and to love them, accept them, forgive them. E amá-los, e aceitá-los, e perdoá-los. I remember in my own mind for the first time really giving this man to God Eu lembro na primeira vez que eu realmente entreguei esse homem a Deus. and asking for the grace of God to love the unlovable. E pedindo que a graça de Deus amasse aquilo que não era amável. And we went on and we completed our building program. E nós continuamos e fizemos uma construção. Sometimes the vote was 8-1, 8-1. Às vezes a votação era 8-1, 8-1. But do you realize something, beloved? Vocês percebem uma coisa, irmãos? The gates of hell cannot prevail against the kingdom of God. As próprias portas do inferno não prevalecem contra o reino de There's Deus. nobody out there keeping you from being the person God created Não you to existe be. ninguém aí fora que pode prevenir de você ser a pessoa que Deus te criou para ser. I met the enemy Eu encontrei o inimigo. and I found out it was me. E eu descobri que o inimigo era eu mesmo. I was the only one standing in my own path. Eu estava quem estava no meu próprio caminho. We have an infinite relationship with God Nós temos um relacionamento infinito com Deus, that nobody can separate. que ninguém pode separar. And he's in the business of making us the pastors and wives and husbands that God created us to be. E o trabalho dele é fazer de nós os pastores e as esposas e os maridos e mulheres que nós temos que ser. And I can look back and say I don't think I was ever quite the same since. E eu posso olhar para trás e afirmar que eu nunca mais fui o mesmo desde então. Other lessons would come, Eu tive outras lições, others I would need to forgive. outras pessoas que eu precisei perdoar, It may be 70 times 7. talvez 70 vezes 7. He's not suggesting you keep a pocket calculator Deus não está pedindo que a gente mantenha uma calculadora de bolso and start ticking them off. e comece a contabilizar. And when it hits 490, pull out a gun and shoot him. Aí quando deu 490, puxa um revólver e mata o próximo. He said, you just keep forgiving. Deus diz, olha, continue perdoando. And you do it for your sake. E você faz isso para o seu próprio bem. It's an issue between you and your loving Heavenly Father. É alguma coisa que está entre você e o seu Deus e Pai cheio de amor. What's at stake is your own freedom. O que está em jogo é a sua própria liberdade. Give the other person to God Dê a outra pessoa a Deus and receive His mercy. e receba a sua misericórdia. Would you pray with me? Vamos orar? Lord, speak to our hearts today. Senhor, fale hoje aos nossos corações. And Lord, I'm asking on behalf of every person here. Pai, eu estou pedindo por parte de cada pessoa aqui. Bring to our minds those people we need to forgive. Oh Deus, traga às nossas mentes aquelas pessoas que a gente precisa perdoar. And God, give us the grace to do it. E Deus nos dê a graça de fazê-lo. And Lord, we acknowledge that humanly we can't do this. Senhor, nós reconhecemos que humanamente não podemos fazê-lo. We need you to touch us. Nós precisamos que o Senhor nos toque. Lord, you know the pain that is here. Senhor, o Senhor sabe da dor que está aqui, The abuse, the criticism, the rejection. da crítica, da rejeição e do abuso que sofremos. And Lord, we're acknowledging that. E Deus, nós estamos And reconhecendo we know isso. that you are. E nós sabemos que você está. But Lord, these are your children. Senhor, esses são os seus filhos. And you want to see them free. E você quer vê-los libertos. You want to stop the pain. Você quer fazer cessar essa dor. You want to bring the healing process. E você quer iniciar o processo de cura. God, we need those emotional wounds healed. Deus, nós precisamos que esses ferimentos emocionais sejam curados. And we need to be free from our past. E nós precisamos ser libertos do nosso So passado. God, speak to us. Deus, fale conosco. Speak to us. Fale conosco.
And while your heads are bowed, enquanto suas cabeças estiverem abaixadas, do you know right now there's one or more people that you need to forgive? você sabe que agora mesmo existe uma ou mais pessoas que você precisa perdoar. Are you willing to do it? Você está disposto a fazê-lo? Do you know you need the grace of God to do it? Você sabe que precisa da graça de Deus para And fazê-lo. if that's the case, E se for este o caso, I'm going to ask you to do something. eu vou pedir que você faça alguma I'm not going coisa. to embarrass anybody. Eu não vou envergonhar ninguém. You don't have to say anything. Você não precisa dizer nada. But in a moment, I'm going to ask you to stand. Mas num momento eu vou pedir que você fique em If pé. you're willing to do that, E se você está disposto a you need to fazê-lo, respond back to God. se você tem que responder de volta a Deus, And I'm asking you to stand right now. então eu estou pedindo que você fique em pé agora mesmo. Just stand where you're at before Fique em God. pé onde você está perante Deus. And in standing, you're telling God, not anybody else. E ao ficar em pé, você está falando para Lord, Deus I e know não para who I need outra to pessoa. Deus, eu sei quem eu preciso perdoar. And I'm willing to do it. E eu estou disposto a fazê-lo. And I'm standing because I'm asking you to E touch eu my estou life, em pé porque eu quero que o Senhor toque na minha vida. to give me the grace to do it. Que me dê a graça de fazê-lo. Don't miss this moment, folks. Não perca essa oportunidade, gente. This is for your sake. Isto é para você mesmo. God, you see us standing here. Deus, você está nos vendo em pé aqui. You know the pain, Você sabe qual é a dor. and you know the hurt, E você sabe como dói. and you know our hearts. E você conhece nossos corações. And Lord, I would pray for every person standing. Senhor, eu oro por cada pessoa que está em pé. Give us the grace to let it go. Oh, nos dê a graça de abrir mão. Give us the determination to face the truth. Nos dê a determinação de encarar a realidade. We're asking you to surface this, Lord. Nós estamos pedindo que o Senhor traga para a superfície So tudo by your isso. grace, we can let it go. Para que pela sua graça a gente possa abrir mão. Now, would you all stand together? Agora vamos todos ficar em pé juntos. Shall we all stand in the auditorium? Todo mundo aqui em pé, por favor. Father, here we stand before you, Pai, aqui estamos nós em pé perante o Senhor. naked and unashamed. E sempre nus e sem nenhuma vergonha. We have received your forgiveness. Nós temos recebido o seu perdão. You have been merciful to us. O Senhor tem sido misericordioso para conosco. You have forgiven us. O Senhor tem nos perdoado. We love you for it. Nós te amamos por isso. Now, Father, we forgive those, Pai, nós perdoamos aqueles. all those who have hurt us. Todos aqueles que nos machucaram. And wrap your arms around us, God, Senhor, nos abrace agora. and begin the healing E process. comece o processo de cura. And lead us into all truth. E nos leve e encaminhe a toda a Believing verdade. that truth will set us free. Para que essa verdade nos And liberte. so bless these people. Abençoe essas Bless pessoas. them in their ministry. Abençoe no seu ministério. Bless their marriages. Abençoe seus casamentos. God, make us whole. Senhor, nos faça inteiros. Find out the brokenhearted. Emende os corações Set the quebrados. captives free. Liberte os cativos. We ask all this in Jesus' Nós wonderful pedimos name. tudo isso no nome maravilhoso de Jesus. Amen. Amém. Now, we're not done yet. Gente, ainda não terminou. We're not going to be done until Friday at noon. E isso não termina até sexta-feira ao meio-dia. But this is a very important step. Mas este é um passo muito importante. Now, we're going to break and go to lunch. Nós vamos agora sair daqui, vamos We're going to have almoçar. an announcement in a moment yet. Temos um anúncio ainda em um But you got to momento. do right now something for me. Mas você tem que fazer uma coisa para mim Something I agora. can't do. Uma coisa que eu não posso fazer. Would you turn around and hug somebody Você poderia dar uma volta aí e abraçar alguém and tell them you love them? e dizer para eles, eu te amo.